Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pessoal, boa noite. 19 horas, 7 horas em ponto, aqui no conforme o nosso planejado, né, iniciar nosso segundo evento do BCI no Brasil, em segundo evento do BCI em língua portuguesa. Estou vendo aqui que tem participantes ainda que estão acessando a ferramenta, tem 2/3 aqui de participantes que se registraram previamente, que já estão nos ouvindo aí, e que vão poder enviar perguntas e utilizar o bate-papo da ferramenta também, para qualquer questão. Vamos começar então, falando a respeito dos participantes aí do evento, né? A gente tem o John Coogan, que é um membro ativo certificado do BCI, que vai participar com comentários e perguntas e respostas relacionadas à apresentação que vai ser feita pelo palestrante, o principal nome aí da noite, que é o Daniel Domingos Rodrigues. Ele também é um membro ativo do BCI, de um grupo de poucas pessoas por enquanto, mas o intuito é termos cada vez mais membros, participantes e ativos dentro da comunidade BCI aqui no Brasil. E eu, como moderador, como na primeira vez participei, sendo moderador, dessa vez da mesma forma, eu vou fazer, às vezes, aqui fazendo a moderação e a apresentação inicial do evento, tá bom? Podemos passar? Bom, o que é o BCI? Perdão. O BCI é uma associação global, né? Tem em diversos países aí, pessoas profissionais que participam do mercado de continuidade de negócio, né? Trabalham com resiliência e trocam experiências. E o instituto em si, ele tem um guideline, um guia de orientação com melhores práticas, processos e tenta ajudar de forma padronizada. Aí temos nomenclaturas e processos inteligíveis, né, em diversas línguas e idiomas aí ao redor de todo o globo, tá? Ela começou sem fins lucrativos, através de interesse dos próprios profissionais em fazerem benchmarking, trocar ideias, tirar dúvidas, né, e padronizar os seus conhecimentos, e aí estandarizou isso nos guidelines do BCI. Foi fundada em 1994 e tem capítulos em diversos países do mundo, tá? Ainda não temos um capítulo no Brasil, mas esses eventos visam a criação do capítulo aqui no Brasil, dependendo do interesse e da participação dos profissionais de continuidade de negócio dentro desses eventos. O BCI vai decidir por iniciar um capítulo formalmente aqui ou não, tá? Pelo que a gente vê, acho que a gente vai ter sucesso aí, que a gente tem alguma participação bem efetiva, pelo menos nesse primeiro e no segundo evento que nós tivemos, tá? Vamos para o próximo? Vamos, agora eu vou liberar aqui nas consultas, eu vou liberar o primeiro pool, né, uma enquete com todos os participantes. Eu peço que todos participem para responder de todos os participantes quem trabalha diretamente com gestão de crise ou gestão de continuidade dos negócios. Enquanto vocês têm esse tempo aí para avaliar a resposta de vocês, eu vou passar eu já disponibilizei o pool, tá? Se vocês puderem responder, cada um na sua ferramenta, já vai começar a computar aqui
os percentuais, tá bom? Temos 50% respondido, 63%, 74%, 84%. Tem alguém que ainda não respondeu, estamos em 84%. Vou pedir a gentileza de todo mundo que estiver participando responder, para a gente ter ter a carinha aí de quem está participando e direcionar também o speech, né, do painelista para atender o maior número de acordo com o perfil que a gente identificar, tá bom? 89%. 95%, acho que só uma resposta faltando. Dá mais 10 segundos e aí a gente continua, tá? Ninguém mais? Todo mundo conseguiu aí? Vamos fechar, pessoal? Vamos lá, então eu vou fechar aqui, tá bom? Perdão. Vou fechar com 2 minutos aí de respostas, a gente tem 95% de respondidas. E a gente tem, para que todos saibam o que foi respondido, 33% atua na equipe de gestão de crises, 22% atua na equipe de continuidade dos negócios, 17% atua como responsável por continuidade dos negócios, outros 17% não atuam nessa área e 11% atuam como responsáveis por gestão de crise. Tá? Então, a grande maioria está no dia a dia ali vendo essas questões de gestão de crise, conhece também os conceitos de continuidade de negócio, provavelmente, e imagino que ficamos satisfeitos, né, Daniel? Com essas... Legal. Vamos passar para frente, vamos passar o breve currículo aí do Daniel. Vocês podem ver, de breve não tem nada, né? É um cara que é um especialista aí, conhecedor profundo de continuidade dos negócios, membro do BCI desde 2013, trabalhou em diversas indústrias aí, em serviços financeiros, seguradoras, telecomunicações, saúde, tecnologia, varejo, automotivos, energia e utilidades. Ele tem mais de 19 anos de experiência em continuidade dos negócios, gestão de crise, segurança da informação e Governance in Risk and Compliance. Ele tem certificações do CBCP, do BCI também, tem uma série de outras ali, ISO 22301, que está relacionada à continuidade dos negócios, além de outras certificações relacionadas a Data Protection, a Lei Geral de Proteção de Dados, gerenciamento de crise e ITIL também, tá? Como a gente está vendo aí no slide, ele possui diversas competências relacionadas à segurança de informação, privacidade de dados, gestão de crises. Ele atuou já e atua em projetos internacionais de grande porte na América do Sul e América do Norte e Europa. Tem uma vasta experiência e boas práticas também em novos mercados, né, especialmente quando se diz respeito a regulamentações e a padrões de standards, né, como o ISO, e uma experiência bastante longínqua aí, profissional, também relacionada ao tema, né, relacionada à liderança de projetos, especialmente em consultorias, definições de estratégias, e análise de impacto dos negócios, né, que é a nossa base, aí, o básico para a continuidade dos negócios, além de desenvolvimento de planos e
condução de exercícios de continuidade do negócio também. Então a gente vê que é uma pessoa que conhece um pouquinho só o assunto e vai poder falar com bastante propriedade aí sobre o tema gestão de crise. Daniel, apresentações feitas, eu acho que você pode assumir a palavra e seguir em frente com nos brindar com o seu conhecimento aí. Perfeito, Clayton. Obrigado aí pela introdução, obrigado aí pelo breve descritivo aí do currículo. Essa parte aí do Paul foi bem legal. Vi aqui que tem bastante gente que atua na área, isso eu acho muito bacana, gosto de ver isso no mercado, mais e mais gente atuando na parte de continuidade de negócio, continuidade tecnológica, gestão de crise, né, tudo que a gente atua aqui. É bom ver esse mercado aí no Brasil crescendo e crescendo a cada dia. Antes de qualquer coisa, gente, eu queria até fazer um breve disclaimer aqui, né? Na página inicial, vocês viram que tem ali o LinkedIn, né? Meu, do John, do Clayton também, né? Então, vocês com certeza vão poder acessar e vocês vão ver, né? Que cada um aqui, apesar de todos serem membros do BCI, cada um trabalha numa empresa diferente. E só para deixar esse disclaimer, deixar claro aqui que essa apresentação aqui hoje, ela não retrata nenhuma ideologia ou ideia aí de alguma dessas empresas, tá? Realmente aqui um trabalho nosso aqui como profissionais de continuidade de negócio e gestão de crise, associado, né, vamos dizer assim, às guias e práticas do próprio BCI, e não retrata aí nenhuma questão aí da organização onde cada um de nós atuamos, tá? Então, gente, o objetivo aqui desse webinar é uma coisa que eu já tenho discutido com o Clayton, com o John e com os outros membros já há um tempo. A gente vê esse termo, né, crise, aparecendo demais no mercado, ainda mais vamos dizer assim, de um ano e pouco para cá, né, com a questão, né, que a gente tá vivendo hoje, né, então vamos assim, tá tendo um super uso, né, um super dimensionamento do uso da palavra crise. E em muitos desses casos, a gente acaba percebendo que esse termo é usado de uma forma errada, equivocada no mercado. Isso acaba trazendo, de uma forma direta ou até indireta para as organizações, problemas, né? Então, o intuito aqui, eu vi que realmente aqui tem bastante gente que já atua nessa área, mas a ideia é tirar um pouco aí dos mitos sobre o termo, né, gestão de crise em geral, tentar esclarecer alguns pontos para facilitar o dia a dia aí na empresa em relação a esse tema que, como eu falei, né, está surgindo a cada dia mais aí não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional. Então, aqui na nossa agenda, a ideia aqui é passar um breve aqui termos e definições, né, sobre gestão de crise, gestão de continuidade de negócio, que ao longo dessa apresentação a gente vai ver que a gestão de crise, na verdade, ela não atua sozinha, ela é composta de vários componentes dentro de uma organização, e até deixando um termo claro aqui, né, quando a gente fala organização, você fala assim, uma empresa. Sim, a gente pode falar de uma empresa, né, uma corporação privada ou pública, mas a gente está falando de uma organização como qualquer tipo de organização. Então, o que a gente vai apresentar aqui são guias, né, que você pode usar como boas práticas. Aí não é em nenhum momento um playbook ou uma receita, né, de bolo que você vai seguir e vai sair lá com aquele bolo de chocolate perfeito. Muito pelo contrário, aqui a gente vai mostrar que realmente a questão de gestão de crise é muito parecido com a questão de continuidade de negócio, que você tem que adaptar ela para dentro da sua organização. E, como eu falei, né, a organização aqui, a gente está falando de empresa, a gente pode falar também de um governo estadual, um governo federal, né, qualquer coisa que caracteriza uma organização, né? Então, é um conjunto aí de atividades e processos que vão gerar, né, essa organização, e a ideia aqui é falar sobre o tema de gestão de crise na organização. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco do mercado atual, né, de gestão de crise, o que está acontecendo no mundo, o que é a crise em si, então um conceito bem básico para, inclusive, desmistificar uma coisa que eu vejo muito no mercado, que é as organizações e os profissionais até confundirem a crise com um incidente. Muitas pessoas aí no mercado estão
achando que é a mesma coisa, então desmistificar isso um pouco. Vamos falar um pouco sobre os tipos de crise que podem acontecer. Mais uma ressalva aqui é que em nenhum momento o que vai ser apresentado aqui vai ser um modelo definitivo, então é muito exemplo, nada exaustivo, então, como eu falei, são guias aí para vocês utilizarem. Logo depois disso, vamos falar sobre os componentes da crise. Um minutinho, só que eu acho que a minha máquina que travou. Opa, agora sim. Os componentes da crise, quais são as áreas que estão envolvidas, né? O que leva para você estabelecer um processo de gestão de crise. Os papéis e responsabilidades durante uma crise, isso aqui vai ser bem legal, porque vai mostrar que realmente o pessoal fala, a minha empresa tem ali um gestor de crise, então se tiver uma crise, só liga para ele que está tudo resolvido. Você vai ver que realmente o negócio vai muito além da responsabilidade do próprio gestor da crise, ela vai acabar atuando em todos os níveis da organização. Vamos apresentar um processo em si, modelo, tá? Como eu falei, só um modelo, tem que ser adaptado, então é só é mais um storytelling de um incidente se tornando uma crise, né? Então a gente vai passar por ele, fazer um walkthrough. Vamos falar um pouco sobre um dos temas mais importantes que as pessoas esquecem, né, principalmente no setor de continuidade de negócio e gestão de crise, que é a parte de condução de exercícios, né, a importância disso, por que faz, como que faz, o que eu devo levar em consideração na hora de fazer um exercício, e até respondendo uma das grandes perguntas, né, mais para frente, que é quantos exercícios que eu devo fazer por ano, né? A gente vê aí ISO e várias outras normas, inclusive de órgãos reguladores, falando, não, você deve fazer no mínimo 2 testes por ano, ou um teste por ano. Será que é realmente isso? Então, a gente vai entrar um pouco a fundo nisso. E o último tema, né, antes das perguntas e respostas, é a parte dos desafios da gestão de crise. Então, mostrar aí um pouco quais são os desafios que as empresas, as organizações gerais têm para conseguir estabelecer esse programa de gestão de crise interno. Aí, por último, a parte de perguntas e respostas, que vamos deixar aberto a vocês, e com os comentários aí do nosso colega, o John. Então, primeiramente, aqui em termos de termos e definições, eu não vou ler tudo isso aqui, porque como isso aqui você vai ver, aqui tem as fontes, né, que é a própria ISO 27001, né, de segurança da informação, a 22301 de continuidade de negócio, o ITIL, e a BS 11200. Para quem não conhece, a BS 11200 é uma norma da British Standards exclusiva sobre gestão de crise, tá? Só que a ideia aqui é mostrar para vocês que esses termos, gestão de crise, continuidade de negócio, incidente, são termos que aparecem em praticamente todas as normas internacionais, né? Então, a própria, por exemplo, a ISO 31000, né, que fala sobre gestão de risco, ela aborda a questão de gestão de incidente, gestão de crise. Então, você vai ver aqui durante esse webinar que realmente a gestão de crise ela tem vários componentes e não pode ser considerado um ponto isolado ali dentro da empresa. Não é aquela salinha ali, olha, ali é o pessoal de gestão de crise, então eles são isolados, se tiver qualquer problema, eles que cuidem. Mas aqui, eu destaquei aqui em vermelho 2 pontos, que é principalmente, né, o termo de crise e o termo de a definição aqui de incidente. Então, quando a gente fala aqui de incidente, você pode ver aqui, né, pode ser ou levar a uma crise. Então, esse negócio que eu ouço muito isso no mercado, o pessoal falando assim, né? Eu tenho estou com uma crise de segurança, né? Sofri um ransomware, estou com uma crise de segurança, ou estou com uma crise de TI, uma crise de logística, por exemplo, na empresa, né? E quando você olha o termo crise, ele fala muito aqui o termo organização. Então, a crise já tem aqui, né, desmistificando um pouco a diferença, né, entre o incidente e a crise. A crise ela tem que entrar num patamar da organização, ou seja, a organização como um todo está sofrendo algum tipo de impacto, seja ele reputacional, seja financeiro, então já é um nível mais organizacional.
O incidente, ele já é uma coisa ali mais local. Então, quando alguém fala para mim, Daniel, eu estou com um problema sério aqui, estou com uma crise de segurança, eu até tento corrigir a pessoa. Não, na verdade, você pode estar com um incidente crítico, um incidente relevante dentro da área de segurança, ou dentro de uma área de TI ou de logística. Quando esse incidente chega a um certo nível que vai impactar a organização como um todo, aí começa a se pensar na questão de crise, se vai declarar crise ou não. E aí que a gente começa aqui, né, com alguns posts, né, de internet, né, famosos, aqui o desastre de Brumadinho, todo mundo aqui no Brasil ficou sabendo disso, né, aqui, né, o fato, né, de Brumadinho acabou gerando outros impactos para outras mineradoras, outras empresas, né, na mesma área de atuação. Aqui, recentemente, a Colonial Pipeline, né, que teve o ataque de ransomware deles, né, que paralisou todas as operações deles, saiu na notícia. A questão de crise, né, no setor de saúde lá na Índia, né, devido à questão da Covid. Então, isso daqui, eu peguei esses 4 porque esses 4 têm uma coisa em comum. Foram casos que realmente foram declarados crise, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde na Índia declarou oficialmente uma crise, a Vale aqui na questão de Brumadinho também declarou oficialmente uma crise, a Colonial Pipeline também declarou oficialmente uma crise. E agora a gente entra justamente nessa questão. Como que eu consigo fazer tratar essa diferença do incidente, quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração para declarar uma crise? De novo, né, ressaltando aqui, exemplos, não considerem isso uma receita de bolo, é só realmente para vocês conseguirem ter aí uma guia, né, para começar a tratar isso dentro das suas organizações. Então, novamente aqui, né, isso aqui é um copy-paste da definição lá atrás, né, da questão da crise. Então, novamente, é um nível organizacional, não é um nível departamental ou setorial ali na empresa, realmente é um impacto que realmente vai levar a imagem aí, a reputação da organização a um certo nível de exposição. E aqui um exemplo para deixar isso claro, né? Toda crise ela vai acabar se originando de um incidente, tá? Então é aquele negócio. Todo incidente é uma crise? Não. Toda crise originou-se de um incidente? Sim, ele vai se originar de um incidente. Que tipo de incidente? Hoje em dia, né, principalmente para quem trabalha no mercado de tecnologia, né, que nem eu no caso, a gente vê muito essa questão de ransomware é crise, um vírus, um serviço tecnológico está fora do ar. Sim, isso daí são incidentes que podem vir uma hora, dependendo de vários aspectos, a gente vai comentar de alguns deles daqui a pouco, pode levar a uma crise. Porém, a gente tem que levar em consideração também outros tipos de incidente. Lembrando, cada empresa tem um negócio diferente, né? Cada organização tem um negócio diferente. Então, para minha empresa, por exemplo, o impacto dentro da área de tecnologia é mais crítico, tem mais relevância. Mas eu também tenho aqui outros tipos de incidentes que podem levar a uma crise dentro de uma organização. Então, por exemplo, aqui, né, tem aqui o tecnológico, né, como eu comentei agora há pouco, tem incidentes de natureza, vamos dizer, natureza natural, né, é um pouco repetitivo aqui, mas a questão de, por exemplo, tempestades, questões de furacões, deslizamento de terras, a própria questão de epidemias e pandemias. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, com a questão da Covid, no início, você pegar os primeiros, né, relatos da questão da Covid, eles não estavam tratando isso como crise, eles estavam tratando como um incidente isolado. E realmente começou como um incidente isolado. Começou numa certa região ali, um incidente isolado, que acabou se elevando para um patamar de epidemia, que acabou se elevando para um patamar de pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, você também tem aí também incidentes de natureza humana, né? Assim, a questão de protestos, greves, isso pode gerar uma crise para uma organização? Pode levar, baseado em vários critérios, tá?
guerras, terrorismo, questão, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Um funcionário seu que é acusado de lavagem de dinheiro, isso pode levar para uma crise? Pode, mas necessariamente não, ele começa com um incidente. Dependendo do aspecto, do impacto em cima disso, de vários critérios, pode se levar à crise. E é justamente aqui que a gente fala isso, né? O impacto do incidente junto ao negócio e com base em uma série de fatores, que a gente vai comentar aqui ao longo do webinar, pode gerar a necessidade de declarar sim ou não uma crise, tá? E uma vez, né, que uma organização declara uma crise, ela tem que ter a capacidade de gerenciar essa crise, né? Então aí que entra a questão de gestão da crise, né? Gestão de crise, né? O programa interno ou a área interna que vai cuidar da parte de gestão de crise. E um ponto que a gente coloca aqui bem relevante é que a gestão de crise, apesar do termo, né, falar crise, então a crise aconteceu, eu tenho que acionar, né, o plano, tenho que acionar a equipe e tratar uma vez que acontece, né, um incidente relevante que gerou a crise. Mas a parte de gestão de crise, igual o conceito de continuidade de negócio, ele trabalha em dois grandes pilares. Na parte preventiva e na parte reativa. Né? Um grande exemplo que eu gosto de dar para os meus colegas, né, para quem não conversa a respeito do assunto, é que nem, por exemplo, um seguro de carro. Né? Imagina que o seguro de carro é o seu plano de continuidade de negócio e o plano de gestão de crise. Né? Você tem o seguro do carro para quê? Né, para uma eventualidade aí de um acidente ou um roubo de carro, você minimizar o seu prejuízo. Por que eu falo minimizar? Porque um seguro de carro você vai ter que pagar lá a famosa franquia, então você vai ter um gasto. E do mesmo jeito que quando você aciona um plano de continuidade de negócio, aciona um plano de gestão de crise, você está trabalhando em cima de um incidente que já aconteceu, tá? E esse incidente que já aconteceu, ele já está gerando algum impacto. Então, o plano de continuidade de negócio, o plano de gestão de crise, ele é para minimizar o impacto. Ele não elimina nenhum impacto. Tá? E, como eu falei, a questão preventiva. Eu coloco o seguro do carro, né, para quando acontecer um acidente, tá coberto. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você faz, né, você toma medidas preventivas para que não aconteça um acidente. Né? Então, você trabalha também na prevenção, mesmo tendo o seguro de carro, ou qualquer outro tipo de seguro. Você vai tentar colocar um alarme no carro, você vai estacionar em algum lugar mais seguro, você vai manter distância, né, do carro da frente para evitar um acidente. Então, aqui a questão da gestão de crise segue esse mesmo raciocínio. Você tem que atuar de uma forma reativa, lógico, e também preventiva. Aí a gente entra, tá, inicialmente aqui, só para mostrar que tem os tipos de crise, né? Mas, Daniel, você não acabou de falar que não existe crise de segurança, nem crise organizacional. Sim, crise em si é uma, tá? Mas agora a questão de como essa crise pode surgir, na verdade, ela tem vários jeitos de surgir. Aqui a gente destaca dois somente, tá? Que são os dois mais, vamos dizer assim, frequentes quando acontece uma crise, né? Para quem trabalha em continuidade de negócio, esse desenho aqui é bem famoso, a gente vê muito por aí. Então, a gente vê aqui um típico incidente escalando para uma crise. Então, o que seria isso? A gente está falando de um incidente que começou num nível baixo, aí, novamente, independente do incidente, tá? Pode ser tecnológico, pode ser um desastre natural, pode ser alguma questão corporativa, vários tipos de incidente podem entrar nesse cenário. O que acontece quando uma organização sofre um tipo de incidente? A primeira coisa que ela faz é acionar uma resposta de emergência. Então, aqui você vê, né, a primeira linha ali, a resposta de emergência, ou seja, foi identificado o incidente, você já tem pessoas ali correndo. Por exemplo, um incêndio em cima da mesa de alguém na empresa. Começou a pegar fogo, uma lata de lixo. Então, a resposta de emergência, vai lá, sai correndo, pega o extintor e tenta apagar.
Conforme isso vai escalando, né, o incêndio acabou saindo um pouco de controle, você já chama aí um pessoal um pouco mais especializado, né? Vamos chamar aí a galera de resposta a incidentes e gestão de incidentes. Então, já chama aí, por exemplo, não só o brigadista, mas já chama o bombeiro, né, de plantão ali no edifício, que seja. Aí você vai ter uma hora que esse incidente ele está começando a impactar o quê? O seu negócio. Mas ele ainda está dentro de thresholds, né, pontos que a empresa define que são ainda aceitáveis, né? E aí você começa a pensar em um acionamento de um plano de continuidade de negócio, um plano de recuperação de desastre tecnológico quando aplicado. Aí o pessoal pergunta, né? Ah, mas o fato de eu acionar um plano de continuidade de negócio já não deveria acionar a crise? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente vai mais para frente, né, no modelo prático, ali no walkthrough, a gente vai montar um cenáriozinho ali para discutir isso. Então vai chegar uma hora que esse incidente vai sair do controle, vai começar a gerar esse impacto direto na organização, de forma financeira, né, reputacional, vai estar lá na mídia, alguma coisa acontecendo, e aí você vai ter que realmente acionar aí a sua equipe, né, o seu plano de gestão de crise. Novamente, tudo com base em cima de triggers, né, thresholds aí gatilhos, né, que vão acionar a necessidade, sim ou não, da gestão da crise. Então, aqui é um típico caso do incidente se escalando para uma crise. Então, e aqui a gente tem um outro caso onde imediatamente aconteceu o incidente, já se aciona uma crise, né? Nossa, mas como que isso pode acontecer? Tudo vai depender do que a empresa, né, a organização define dentro dos seus critérios o que é uma crise para ela. Então você tem que levar em consideração o negócio, a atuação, você tem que levar em consideração qual que é o impacto para o cliente final ou para as pessoas que usam, né, desfrutam de um serviço. Um exemplo básico aqui é por exemplo, uma queda de uma aeronave onde tem perda de vidas. Para uma companhia aérea, é declaração de crise automático. Por quê? Pô, a minha aeronave caiu e eu tive perda de vidas. Então, ela definiu, dentro da política dela interna, que isso daí é o pior cenário que ela pode sofrer, né? Ah, toda queda de aeronave vai declarar crise? Não necessariamente. Um caso muito clássico disso, por exemplo, inclusive tem um filme, né, com o famoso ator aí, o Tom Hanks, que é o filme Sully, onde teve uma queda de aeronave, que depois até corrigiram o termo, falaram que na verdade não foi uma queda, né, foi um pouso aquático, porque ele conseguiu pousar o avião no rio, lá em Nova York, e não teve nenhuma perda de vida. Então, a própria companhia aérea, quando houve o incidente, ela falou assim, não, antes de eu declarar uma crise, eu preciso entender a situação. Lógico, quando tem realmente já uma explosão, alguma coisa assim, né, é evidente que teve perda de vidas, a empresa vai declarar essa crise de uma forma imediata. Aí, né, com base aí no que a gente falou por enquanto, né, desmistificando essa questão aí da diferença básica entre um incidente, né, sendo ele, pode ser um incidente crítico, relevante, e uma crise, aí vem mais um poll aí, né, mais uma pergunta, que é se a sua organização consegue, né, distinguir um incidente crítico ou relevante de uma crise. Então, como a gente tem bastante gente aqui, né, principalmente gente que trabalha com gestão de crise, gestão de continuidade de negócio, fica aí a pergunta. Eu vou pedir para o nosso amigo Clayton disparar essa pergunta aí para todo mundo e dar alguns minutinhos aqui para responder. Legal. Deixa eu só... Essa daqui é a resposta aqui da primeira enquete, né? Eu acabei não compartilhando com todos, mas eu só descrevi. Aí está a resposta para quem estava em dúvida sobre como foi foram respondidos aí os temas, tá? E vamos passar agora para a próxima. Tá? Vou iniciar aqui. Sua organização consegue distinguir a diferença entre incidente crítico, incidente relevante e de gestão de uma crise?
Consegue claramente, consegue, porém com dificuldade, entende que são a mesma coisa. Enquanto o pessoal vai respondendo, até dar mais um recadinho aqui para o pessoal. No final aqui da sessão, teremos, como eu falei, né, a parte de perguntas e respostas. Vocês podem digitar aí as perguntas. Fiquem à vontade também de colocar o e-mail, caso sintam à vontade com isso, tá? O e-mail de vocês, porque caso a gente não consiga endereçar todas as perguntas no final, aí fica o nosso compromisso aqui, o meu, do Clayton e do John, de responder elas separadamente e enviar isso para vocês, tá? Então, caso você se sinta à vontade aí, né, de liberar essa informação não é compartilhada com nenhum outro outra pessoa, né, que está assistindo o webinar. Isso aí vai ficar exclusivamente aqui para a gente conseguir responder. Legal. Aproveitar também, enquanto o pessoal está respondendo, já está com 84% de respostas, faltam algumas pessoas ainda, mas lembrar que a gente tem aquele grupo de GCN, né, no WhatsApp, com contatos aí de profissionais, temos mais de 50, né, 54 pessoas participando agora do grupo, e para os profissionais certificados pelo BCI, a gente também tem um grupo para estruturar, organizar o capítulo aí. Então, todos que forem voluntários e tiverem certificação BCI, também pode ficar à vontade de entrar em contato com a gente. E a gente continua, não apenas só nos eventos aí, essa troca, mas no dia a dia, tá? Com benchmarking, dúvidas, sugestões, críticas, e é interessante a gente manter esses profissionais coesos, unidos aí, compartilhando esse tipo de conteúdo, tá? A gente tem 88% preenchidos, tem algumas pessoas ainda que não preencheram. Vamos dar os 2 minutinhos, pronto, já foi. Vou fechar aqui com 88%, tá? Perfeito. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechado. Então vou compartilhar já aqui, tá? As respostas. Então, a maioria, 50%, metade dos respondentes consegue claramente diferenciar o que é um incidente crítico, o que é uma crise. Temos aí 32% que consegue, porém com pouca dificuldade, e 18% entende que incidente crítico e crise é a mesma coisa. Perfeito. Legal. Show de bola. Até pegando um gancho aqui, antes de dar continuidade, nessa parte aqui de perguntas e respostas, né, que vocês podem digitar, até mesmo se vocês quiserem dar sugestão aí de algum tema aqui que a gente apresenta hoje. Daniel, entra aí, faz uma segunda rodada em cima de um tema específico dentro de gestão de crise. Como eu falei, né, a ideia aqui é desmistificar os conceitos básicos de gestão de crise. Então, é realmente uma coisa, vamos assim, mais um overview. O tema de gestão de crise é um tema que eu, pessoalmente, levaria dias para estar conversando com todo mundo. É um tema que eu gosto bastante, gera muito debate, tem questão cultural da empresa, tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração. Então, assim, tem aqui os temas, né, principais que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, Daniel, vamos fazer um próximo webinar aí com todo mundo, falando exclusivamente de a condução de testes, de exercícios, né? Como que eu deveria fazer isso? A gente vai abordar aqui, né? Mas, novamente, de uma forma um pouco mais macro. O próprio tema de exercícios já é um tema que já geraria aí um curso, né? Vamos dizer assim, dependendo. Então, muito mais aí a questão do tema como um todo. Você pega, por exemplo, recentemente eu vi um curso do MIT nos Estados Unidos, né? Que é uma das melhores faculdades do mundo, né, reconhecidas no mundo inteiro, voltado à gestão de crise, e o curso dura 2 semanas, e eles ainda falam que é um módulo de introdução. Né? Então, é realmente um tema aqui que a gente pode aprofundar aí e trazer outros eventos aí para vocês. Então, por favor, fiquem à vontade aí
de colocar a opinião de vocês aí no que vocês querem ver mais em mais detalhe. Esses primeiros eventos, né? A gente fez um primeiro evento do BCI aqui com os executivos, né, a alta administração comentando a respeito de conceitos gerais e a visão que os executivos têm com relação ao BCI, a continuidade dos negócios. Esse evento trata um pouquinho sobre gestão de crise, como o Daniel falou, não é exaustivo, é um overview mesmo, né, apesar de alguns ser abrangente na quantidade de assuntos que ele está apresentando, mas é mais também o primeiro passo, né, de definir conceitos, esclarecer as dúvidas mais básicas, interessante para, de repente, workshops futuramente aí, e é o que mais legal, talvez, né, nessas matérias de continuidade de negócio, gestão de crise, é começar a adaptar tudo isso que é boa prática para a realidade da empresa, né, dependendo do tamanho, dependendo do negócio, da localidade. Então, esse é o que é um desafio a ser levado em consideração, né? Como o Daniel falou, não é uma receita de bolo que dá para copiar e colar simplesmente, né? Então, é importante ter pessoas que não apenas que tenham a certificação, que conheçam esse primeiro passo, que é o nivelador básico aí de conceitos e critérios, mas também que tenham experiência de mercado, né? Que conheçam o negócio, conheçam indústrias e que possam apoiar nessa construção de um programa ou de gestão de crise ou de continuidade dos negócios, né? Legal. Siga em frente aí, Daniel. A teoria e a prática são duas coisas, mas uma precisa da outra. Clayton, a Heloísa Oliveira gostaria de saber como entrar no grupo de discussão. Ah, legal. Bom, temos os links aí lá do LinkedIn. Acho que é um contato inicial pode ser feito por lá, né? Vocês podem encontrar aí o nome de qualquer um de nós. Se quiserem aí, pode me contactar, manda uma mensagem direta para mim lá. Fala, olha, eu estou interessado em entrar no grupo de GCN Brasil. Manda o celular já, a gente já inclui no grupo, tá bom? Então, começa a participar desses benchmarks, dessa troca aí. Daniel, o Eduardo levantou uma questão aqui, a opinião dele, mas acho que é geral, que a comunicação é um fator decisivo em uma crise. Eu acho que você vai expandir um pouco mais sobre isso nos próximos slides, né? E um erro de comunicação é interessante. Um erro de comunicação pode desencadear uma série de eventos que pode agravar ainda mais a crise. Exato. Então, vários exemplos sobre isso aí. É bom eu haver falado essas questões agora, porque aí você avança na apresentação com melhor ênfase sobre isso. Né? Não, com certeza. Não somente comunicação, mas coordenação, né? Que vai junto, não são casadas as duas coisas. Né? Não, com certeza. O que a comunicação pode ajudar, a informação ajuda e a desinformação atrapalha, né? Então, como, né? Não, mas perfeito. Não, ótimo. Legal. Uma colocação aí. Eu tem uma frase que eu uso, ela até faz um pouco mais sentido em inglês. Vamos tentar trazer ela para o português, mas assim, né? A gente fala que a comunicação é o fator chave, né? O key factor, né? A comunicação em qualquer crise. Porém, saber o que fazer, né? Ou seja, fazer o processo funcionar é a fechadura. Um não vive sem o outro. Não adianta ter uma chave, ou seja, ter um ótimo plano de comunicação e a pessoa que está executando o que o plano de comunicação pede não sabe o que fazer. Então, você precisa realmente dessa questão do casamento. Então, aí entra justamente o que o John comentou aí, né, que da pergunta, que a coordenação de tudo isso, né? Você tem que coordenar tanto a comunicação, que é um fator crítico realmente, como também a parte de saber o que fazer ali na hora, né? Ter os planos bem definidos, testados, organizados, né? A gente sabe que na hora H, né, na hora que realmente acontece a crise, eu pessoalmente já passei por isso, dá aquele frio na barriga, você tem aquela questão de, meu Deus, eu estava preparado para isso, mas agora eu não sei por onde começar, porque eu lembro até hoje, a primeira crise que eu passei realmente foi assim, e eu até aprendi na primeira crise que a questão foi
que eu, vamos dizer assim, eu compliquei demais o negócio. Né? Eu e a equipe que a gente estava trabalhando, a gente queria deixar o negócio tão bem organizado, tão bem documentado, que na hora H, o famoso, a gente chamava de playbook, né? O playbook, né? Que ia falar o que tinha que fazer na hora, o negócio estava extenso demais, acabou complicando muito e acabou gerando alguns impactos indesejados para a organização. No final, conseguiu consertar, mas isso foi uma lição aprendida no início da minha carreira para justamente, olha, o famoso KISS, né? Keep it simple, aí o S final, né? Então, a questão de gestão de crise, você tem que levar em consideração muito essa questão da comunicação, tem que levar em consideração os processos que vai ter as integrações, né? A gente vai entrar aqui na parte de componentes, e principalmente a questão de manter a coisa simples. O quanto mais simples for o negócio, mais fácil vai ser para gerenciar. Tá? Então, fica aí a dica do dia. Então, olhando aqui, né, os componentes, né, em geral, de novo, não exaustivo, gente, por favor, não deem Ctrl+C, Ctrl+V nisso e fala, olha, tenho aqui meu plano de gestão de crise, está pronto, apresenta lá pro presidente da empresa e ele fica tão feliz. Mas na hora H, por mim, vai dar problema, tá? Então, como falei novamente, ressaltando aqui, são guias, tá? Para orientar aí na elaboração, né, desse programa dentro da sua empresa. Então, como eu falei lá num dos primeiros slides, a gente tem praticamente 2 pilares aí sobre a questão da governança em geral de gestão de crise. Né? A gente tem a parte preventiva e a parte reativa. Né? Então, a torre preventivo e reativo aqui. Dentro das ações preventivas de gestão de crise, a gente entra praticamente em 2 subpilares, que é prevenir que a crise aconteça e se planejar para que, caso ela aconteça, você esteja bem preparado. Então, como que você previne uma crise? Bem, você tendo medidas preventivas contra incidentes, aí, como eu falei, né, lá atrás são vários tipos de incidente, desde tecnológicos, naturais, corporativos, tem vários tipos. Tudo vai depender do tipo de negócio que a empresa tem. Então, a gestão de crise, ela é uma disciplina dentro da empresa, dentro da organização, que ela precisa estar 100% alinhada com o negócio. Se ela não está, sinto muito. Você pode fazer o que for, pode ter o melhor plano de comunicação, você pode ter o melhor profissional, o cara que é certificado em 40 milhões de certificações, em 20 anos de carreira, 40 anos de carreira na área, ele vai ter problema na hora de gerenciar essa crise, uma vez que ela pode se tornar uma realidade. Então, você ter aqui os mecanismos, né, treinar as equipes, né, treinar todo mundo, não só na questão de crise, mas na questão de como prevenir isso. Então, se você sabe que, por exemplo, a sua empresa ela tem um acionamento da equipe de crise com uma certa frequência, você já detecta, não, peraí, então meu problema está na prevenção das crises. Se eu estou sendo acionado e com um motivo real, né, de ser acionado uma crise com uma frequência muito alta, significa que as minhas medidas preventivas não estão funcionando. Então, a própria gestão de crise ela pode ser um input dentro da sua empresa, dentro da sua organização, para levar, por exemplo, o pessoal de gestão de incidente, resposta a emergências, né? A primeira linha de defesa ali, fala, gente, desculpa, mas vocês não estão fazendo o trabalho correto, eu estou sendo acionado demais. E isso está gerando sérios impactos para a empresa. E uma coisa que o pessoal tem que levar em consideração que tanto o acionamento de um plano de continuidade de negócio, plano de continuidade tecnológico e o acionamento de um plano de gestão de crise, fora o esforço que tem por trás, ele tem um custo por trás. Eu não digo só um custo financeiro. O fato de você declarar uma crise, dependendo da sua empresa, você tem obrigações legais de declarar isso, por exemplo, para os acionistas. Estou em crise. Você tem que declarar isso oficialmente para um órgão regulador, por exemplo. Então, a gente pega aí, por exemplo, os bancos, né? Os bancos geralmente, em geral, são considerados aí a ponta da espada em termos de organização, né?
Então, a gente pode falar isso. O próprio Banco Central brasileiro tem uma resolução dentro da área de segurança da informação. Estou dando um exemplo de tecnologia aqui, mas existem outras resoluções também do Banco Central que entram nesse ponto, e fala que todo e qualquer banco tem que ter um plano de resposta à crise, tá? E nesse plano de resposta à crise, o banco vai ter uma obrigatoriedade de declarar que ele está em uma crise perante o Banco Central. Então, você acaba gerando um certo nível de exposição, né? Imagina só lá, Banco XPTO, um dos maiores bancos do Brasil, está em crise. Pô, isso sai na mídia. Então, é importante você ter o plano bem estruturado, é importante você ter os planos de resposta à crise, mas a prevenção é um dos pontos principais, tá? Para você evitar, como falei, né, lá atrás, o exemplo do carro, coloca o seguro do carro, perfeito, mas vamos evitar usar, né? Porque a gente até sabe, né, que dependendo da situação é uma dor de cabeça você acionar um seguro. Mas fica aí a ideia, né, de você trabalhar muito nessa questão do preventivo, né, fora a questão reativa. E aqui, né, na questão do reativo, realmente entra já a questão de você ter a resposta à crise. Então, eu fiz de tudo para prevenir, tenho meus planos, né, aqui na etapa de planejar, no preventivo, tenho meus planos em mãos, tudo certinho, mas infelizmente realmente aconteceu aqui uma crise, então eu vou entrar na parte reativa. Faz parte do jogo. Vou entrar na parte de resposta, vou utilizar os meus procedimentos, vou mobilizar minhas equipes, vou trabalhar com questão de comunicação interna aí, de novo, né? Comunicação. Comunicação, ela não é só a comunicação interna na empresa, tem a questão de comunicação externa também, que é extremamente crítica. Como que eu vou conduzir isso? Como que eu vou falar para a mídia? Como que eu vou falar para meus acionistas que eu estou em crise, né? Que informação que eu vou passar para eles? Então, aqui é tudo na parte de resposta já, né? Estou começando a responder a uma crise. Aí eu vou também entrar na parte de recuperar a empresa num nível aceitável. Então, como eu falei lá atrás, a gestão de crise, ela está ali para minimizar também o impacto, tentar tranquilizar um impacto, né? Tentar, vamos dizer assim, trazer de uma forma mais clara o real impacto acontecendo, esclarecer algumas questões junto aos seus clientes, junto aos seus acionistas. Então, você trabalhar também numa questão de você restaurar num nível aceitável. Daniel, qual que é o nível aceitável? Depende de organização para organização. Você tem ali, né, mecanismos que toda organização deveria ter, né, na parte, por exemplo, de gestão de risco, de ter bem definido quais são os riscos aceitáveis, o apetite de risco da empresa. Então, tudo isso são componentes que vão estar aqui de uma forma ou de outra ligadas à questão de gestão de crise. Então, ajudar a recuperar a organização a um nível aceitável também faz parte ali do processo de gestão de crise. E, por último, o retornar, né? Ou seja, a minha crise, a minha gestão de crise, ela vai estar lá até a situação normalizar. Se eu declarei a crise, gente, vou ficar com vocês até o fim, tá? Vou estar ali firme e forte com vocês até que a questão seja retornada à normalidade ou até mesmo, né, como numa conversa anterior que eu tive aqui com o nosso colega o John, restabelecer a empresa para um novo padrão. Né? Dependendo do tipo de impacto que você teve, né, o tipo de crise que você teve que lidar, você não vai conseguir restaurar a empresa à sua normalidade. Você vai restaurar ela a uma nova normalidade. Né? Por exemplo, você vai ter ali um prédio que não vai estar mais acessível, você vai ter que montar outro ambiente. Hoje mesmo, aqui na atual situação, né, muitas empresas foram para a questão, né, do home office, né, isso até puxando aqui um pouco o gancho de continuidade de negócio, muitas empresas que tinham um plano de continuidade de negócio que era o home office, né, falaram, pandemia, vamos acionar o plano de continuidade de negócio. Só que o plano de continuidade de negócio deles acabaram virando o novo normal deles, né? Então, a empresa teve que se readaptar. Por quê? Se o meu plano de continuidade de negócio era, em partes, tá, gente? Eu sei que um plano de continuidade de negócio ele tem vários aspectos, mas
simplificando aqui, se o meu plano de continuidade de negócio fala para movimentar toda a minha equipe do Fight AI e jogar todo mundo em home office, eu estou em contingência. Tá bom, se eu estou em contingência, eu não tenho mais plano de recuperação de desastre. Não tenho mais plano de continuidade de negócio. Eu estou usando ele. Então, as empresas tiveram que se adaptar ao novo normal. Ok, perfeito. Eles desativaram os prédios, né? Muita gente abriu mão, né? Por causa da questão de aluguel, essas coisas, né? Reduzir custo. E agora eles estão tendo que repensar. Agora eu tenho que ter um prédio, pode até ser menor, para ser o meu plano de continuidade de negócio caso o funcionário tenha algum problema na casa dele, que a internet caiu, que nem hoje. 5 minutos antes de eu começar aqui o webinar, eu liguei para o Cleiton e falei: Cleiton, tô com um problema sério aqui, minha conexão de internet caiu. Estou aqui no meu celular, né, usando como roteador aqui como o meu plano de contingência. Não é uma crise ainda. Por quê? Porque não impactou aqui, eu estou trabalhando aqui com vocês, eu estou conseguindo fazer esse webinar aqui sem problemas, né? Espero, né, que todo mundo esteja me ouvindo bem aí. Mas quando que eu vou declarar uma crise? Se eu olhar aqui para o meu celular e falar, putz, a bateria acabou, vai acabar em 5 minutos, pô, já tenho que começar a acionar o meu gerente de crise aqui, porque o negócio vai pegar. Mas tenho aqui meu plano B, já está no carregador, então dá para a gente continuar aqui. Então aqui, gente, a gente tem, como falei, né, as etapas, né, os pilares que a gente atua tanto na parte preventiva como reativo da gestão de crise. E aqui embaixo eu coloquei algumas áreas, né, alguns componentes. Novamente, os componentes eles vão variar de empresa para empresa, para organização para organização, tudo vai depender do negócio. Então, componentes que vão estar atuando tanto na parte preventiva quanto na parte reativa da gestão de crise em conjunto, vai ser, por exemplo, uma área de continuidade de negócio, uma área de resposta a incidente, área, né? Eu digo área, processo, políticas, tudo, né? Segurança patrimonial, uma brigada de incêndio, que novamente, tudo vai depender da natureza do incidente. E aqui, em vermelho, eu coloquei alguns que são diferentes, que poucas pessoas acabam lembrando disso. Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Exército, Polícia, o que elas têm em comum? São todos componentes que vão atuar dentro de uma crise, dependendo do cenário, lógico, e não fazem parte da sua organização. São órgãos, né? São componentes externos à sua organização. Então, o plano de gestão de crise, o plano de continuidade de negócios, tem que levar em consideração os fatores externos, componentes externos que eu vou precisar na hora para estar atuando. Entra novamente aí a questão da comunicação. Aí, isso aqui, como eu falei, gente, isso aqui é extremamente não exaustivo, tem vários papéis e responsabilidades que alguns podem falar, mas tá faltando fulano de tal, tá faltando um personagem aqui. Novamente, é uma guia. E esse tema aqui sozinho, sinceramente falando, é aí um workshop de alguns dias. Tá, para entrar em cima de cada uma das camadas. Mas a mensagem geral aqui, qual é? Novamente, a crise ela vai afetar a organização como um todo. Então, quando a gente fala da gestão de crise, os papéis e responsabilidades durante uma crise, vai abordar os 3 níveis da gestão da organização. O nível, né, ou camada, dependendo como você quer chamar, é operacional, a tática e a estratégica, né? E nesse meio tempo aqui, né, eu coloco aqui alguns papéis, né, dentro de cada uma das áreas. Então, numa camada operacional, quem que vai estar envolvido? O gestor da operação. A operação do dia a dia ali que o incidente se originou, porque o incidente, a tratativa do incidente, ela vai acontecer em paralela ao acionamento de um plano de continuidade de negócio, ao acionamento de um plano de resposta à crise. Então, esse cara vai ser praticamente a base de tudo em relação a o que está acontecendo, qual é o tempo estimado para resolver o problema, qual a dificuldade que está tendo. Então, nessa camada operacional, é muito comum você ter o gestor da operação afetada, um gerente de segurança da informação, um gerente de TI, quando envolve alguma questão tecnológica. A gente sabe que tecnologia hoje não é mais um nice to have, é um must, né, dentro de toda a organização. As equipes técnicas de apoio, independente do que for o problema.
E aí ele vai ter uma série de apoios, né? A gente coloca artefatos de apoio. Então, o que ele usa, né, ali no dia a dia para estar atuando nessa camada operacional? Então, ele vai ter os procedimentos operacionais dele para tratar isso em nível de incidente. Então, lembrando, essa camada operacional, mesmo você declarando a crise, você tem que deixar essa pessoa atuar dentro do nível dela. E o nível dela vai ser o incidente, tá? A gente vai chegar aqui no caso, já entro nessa flechinha aqui, que é o gestor da crise e o papel principal dele. Ele vai ter uma série de critérios ali, uma matriz de impacto, por exemplo, que está alinhada com o negócio, onde vai ter ali os thresholds para ele. Olha, em caso de um incidente em cima de um serviço de XPTO, favor acionar fulano de tal, e se esse incidente durar mais que isso, declarar o incidente como um nível 2 ou nível 3, né? A gente vai... cada organização tem a sua classificação de incidentes, né? Dentro da camada tática, você já está entrando num nível mais de negócio. Ou seja, é um pessoal que vai estar começando a mensurar o impacto desse incidente pro negócio. Tá? Ou seja, estou ali com um incidente em cima do Internet Banking. Tá bom, o Internet Banking está fora do ar. Mas o Internet Banking é versão web ou é o Mobile Banking? Não, é o Internet Banking. Então meu cliente consegue usar o Mobile Banking. Então esse cara aqui no nível tático, ele vai começar a olhar para o incidente num viés de negócio. E por fim, né, na camada estratégica, quando a questão realmente já está fora de controle, já tem a crise ali sendo prestes a ser estabelecida, entra a camada estratégica da empresa. A gente já está falando de diretores, presidentes, vice-presidentes, o board da empresa. Agora, eu vou acionar o presidente da empresa diretamente? Eu, como gestor do incidente? Não. Por quê? Porque eu posso fazer isso de uma forma equivocada. Eu posso acabar gerando um estresse dentro do nível executivo de uma organização sem necessidade. E aí que entra justamente o gestor da crise. Quando a questão está subindo, a gente vai olhar no próximo slide, que vai ter aquele walkthrough, né, que eu comentei, que a gente vai fazer uma simulaçãozinha. O gestor da crise, ele é uma pessoa que justamente ele tem que ter vamos dizer assim, uma autoridade dentro da empresa para navegar nesses 3 níveis. O gestor da crise não é ele que vai declarar a crise, mas ele vai coletar os inputs do nível operacional e do nível tático, consolidar isso numa forma estratégica, de um nível estratégico, para passar isso para a alta gestão, para que eles definam se isso vai ser declarado uma crise ou não. A definição de você acionar uma crise, o termo crise, é em alto nível da organização, é em nível estratégico. Como eu falei, você tem que ter uma visão da empresa como um todo. E aí que entra a questão lá atrás, né, que a gente comentou anteriormente, que não existe crise de TI, crise de segurança, existe a crise da organização. Mas o incidente pode acabar impactando a organização como um todo. Então, é não exaustivo isso, tá, gente? É um modelo, mas é só para deixar claro que o tamanho da questão quando você declara uma crise. Não é só uma equipezinha lá que está numa sala fechadinha ali, que são meia dúzia de pessoas. Não, você está movimentando a organização como um todo. Então, muito cuidado na hora de levantar a mão e falar, estamos em crise. Ao mesmo tempo, tenha coragem suficiente para levantar a mão quando for necessário, né? Tem horas que a pessoa fica, cola as placas, vai, não vai, vai, não vai. Poxa, já tinha que ter ido, né? Às vezes tem que acelerar, né? Exatamente, muito bem colocado. Você tem que ter aí a preocupação de falar, não, vamos devagar, não é bem assim. Então, o gestor da crise, ele tem aí uma série de recomendações. Como eu falei, a questão de papéis e responsabilidades é um workshop extenso, só ele sozinho, tá? Realmente, o gestor de crise ele tem que ter ali um certo background, ele tem que ter um pouco de noção técnica, mas ele tem que ter muito viés de negócios, ele tem que ser uma pessoa calma,
né? Como a gente falou, não sair levantando a mão, lobo, né? Gritando lobo, 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 não é assim. Mas ao mesmo tempo ele tem que ter sangue frio e chegar lá e falar, é crise, vamos tomar uma decisão aqui. Em uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás de vagas de gerentes de crise, lógico, o termo, né, gerente de crise é muito comum lá fora, então eu vi muita vaga de emprego fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, para ver justamente, né, o que as organizações estão buscando nesses profissionais. Muitas vezes eu vi lá falando como mandatório experiência militar. E aí, por curiosidade, entrei em contato com alguns recrutadores, né, querendo saber, né, por que vocês pedem isso? Simples, porque o pessoal que tem, né, esse background militar, ele tem uma certa disciplina, né, por natureza, né, conseguiu ali no serviço militar. Então, tem organizações lá fora que falam, o gestor de crise, mesmo não sendo ele que vai acionar a crise, declarar, né, perdão, a crise, ele tem que ser uma pessoa extremamente disciplinada. Então, eles colocam. Aí uma dica aí para quem estiver procurando aí um job description, né, dá uma olhada nesses que tem fora do Brasil, que é bem interessante. Aqui, como eu falei, né, a gente vai entrar num walkthrough, novamente, não exaustivo, não é uma receita de bolo. Isso aqui é um modelo que eu, pessoalmente, gosto muito de usar. Ele é um mix do NIST, né, BNT americana, né, ISO americana, né, assim, junto com um modelo que foi desenhado pelo governo canadense, né, para resposta a incidentes de natureza tecnológica, né, no caso de segurança aqui, um exemplo que a gente está colocando aqui, se escalando para uma crise. Então, ele entra lá naquele primeiro cenário que a gente mostrou, né, de uma crise que originou de um incidente tecnológico que foi escalando para uma crise, tá? Então, novamente, só um exemplo. Aqui, né, a gente tem aqui categoria 1, 2, 3 e 4, é que o modelo que ele usa, né, a cada empresa aí tem a sua nomenclatura, eu vejo muita empresa utilizando o termo P, né, eu tenho um incidente P4, P3, P2, né, até o P0, aí eu lembro que uma vez eu já tive problema, porque uma empresa que eu trabalhei, o P0 era o mais crítico de tudo. Nossa, acabou, explodiu a empresa e ninguém mais tem emprego. E na outra, o P5 era o mais crítico, né? Então, tudo vai de acordo com o que a empresa define. Então, aqui a gente tem aqui a categoria 1, 2, 3 e 4, né? Ou seja, né, quanto mais alto o número, mais crítico está se tornando um incidente. E aqui a gente tem uma narrativa, né? Só para vocês verem que não necessariamente o fato de certos nomes que você vê no mercado, né, que assustam bastante a gente, não é para sair declarando crise, né, automaticamente. Então, o termo ransomware, nossa, gente, ransomware é um termo que assusta qualquer um. Né? A gente teve aí recentemente no setor de saúde, né, uma rede, né, de laboratórios sofreu aí um ataque, foi para a mídia, impactou todos os serviços que ela fazia, né? Por quê? Foi um ransomware, né? Agora, todo e qualquer ransomware, eu vou sair declarando crise, vou sair correndo que nem pouco. Não, você tem estágios. E aqui a gente faz uma simulaçãozinha, né? Com base em alguns thresholds fictícios que a organização coloca aqui, né? Então, tem lá, incidente. O que aconteceu nesse incidente? Foi detectado um ransomware em máquina de usuário e servidor. Nossa, então já saiu declarando uma crise? Não, vamos ver o que está acontecendo. Qual que é o impacto que está tendo na organização nesse momento? Está dentro dos meus thresholds? Está dentro do meu apetite de risco? Está alinhado com o meu negócio? Tá aqui, tive um impacto de 10 desktops infectados, tudo na área de manutenção predial, nenhum serviço crítico, e 5 servidores no ambiente de desenvolvimento, né? O que eu tomei como uma medida? Eu acionei o meu plano de resposta à emergência e resposta a incidente e contive o problema ali. Seria algum procedimento técnico, sei lá, isolei a rede, é o técnico do dia a dia. Aí vem que você tem que se fazer a pergunta. Contive o incidente? Sim.
Então, perfeito, estou aqui quieto no meu canto. Incidente nível 1 é um ransomware, gente, meu Deus do céu, mas foi controlado com base no quê? No modelo preventivo, né? Eu tinha ali medidas preventivas, um isolamento automático, ou já tive ali na parte própria reativa, ali já tive uma resposta rápida, né, ao incidente. Aí, vamos fazer de conta que o negócio começou a escalar, né? O ransomware começou a se espalhar para um ambiente produtivo, né? Serviços não críticos estão sendo impactados e as operações internas da empresa estão sendo impactadas, mas em nenhum momento eu estou impactando o negócio da empresa. Então eu começo a pensar, putz, eu tenho que ter uma medida ali um pouco mais mais forte, né? Eu tenho que ter ali uma medida, né, sei lá, talvez segregar a rede fisicamente, sair conectando switch, routers, né, tudo lá, e fazer algumas outras medidas, né, começar a isolar e começar a restaurar meus ambientes, né, através de backups, né, então, backup, questão preventiva, o backup não foi feito ali na hora, ele foi feito antes, né. Aí, novamente, a pergunta, contível, né, o incidente? Contível, então, perfeito, tá ali. Não, Daniel, o negócio está saindo do controle, ele está escalando e está escalando de uma forma mais grave. Eu já estou numa categoria 3 de incidente e eu não estou vendo o negócio melhorar, tá? Então, ou seja, o input lá atrás do gestor do incidente, tá? Aquele pessoal operacional, na camada operacional, já estou começando a envolver o pessoal mais tático ali, estou tendo aqui alguns serviços críticos já sendo impactados. O que eu tenho que começar a fazer nisso? Eu não declarei ainda uma crise, mas é bom fazer o quê? Chama o pessoal de crise, porque o negócio está saindo do controle. Então, aquele negócio de tipo, também eu vou só acionar o pessoal de gestão de crise quando acontece o negócio, não. Já começa a acionar antes, assim que você tem já uma visão do que está acontecendo, que essa questão está saindo do controle. Já começa a preparar a empresa para uma possível declaração de crise. E aí entra, né, aquele gestor da crise, que ele vai começar a navegar nos 3 níveis, já vai ele começar a acionar o pessoal lá no nível estratégico, falando, olha, estamos com uma situação XPTO, é crítica, pode se levar a uma crise. Então ele tem que fazer esse filtro, ele tem que ter esse jeitinho aí de conseguir levar a informação de uma forma clara para a alta gestão. Tá? E por fim, né, aí caso realmente tenha a declaração, né, da crise, qual a primeira coisa que eu vou fazer antes de sair? Olha, eu estou tendo impacto, meu pessoal está monitorando, estou tendo impacto reputacional, o pessoal lá da televisão está lá na frente perguntando, nossa, o que está acontecendo com a organização? Está tudo parado, né? Está tendo repercussão na mídia? Eu já vou começar, né, no nível estratégico. Então aqui, ó, tudo isso aqui é nível operacional, e aqui eu já entro no nível estratégico, nível 4. Eu vou entrar na primeira etapa, que é execução do processo de avaliação. Está realmente tendo impacto? Estou tendo perda financeira, impacto reputacional, legal, obrigatório, que seja, regulatório. Então, com base nessa etapa aqui de avaliação, eu vou levar isso, né? Eu como gestor da crise, eu levo isso para a alta gestão já meio que pré-formatado e eles tomam decisão. Tomou a decisão, é uma crise, aí eu entro com o meu processo de resposta à crise, entra a questão de comunicação. Então você vê que tudo isso aqui, respondendo de novo, né, a pergunta que a gente teve anterior aí, a comunicação foi o ponto-chave aqui. Então, do início de um incidente, independente da natureza dele, até chegar na questão da crise, a comunicação é que definiu isso. Foi ter uma comunicação clara. Lógico, também, né, como eu falei, a parte da fechadura, né, que é saber o que cada um está fazendo ali na hora. Aí, passando aqui, a questão do exercício, né? A gente falou aqui bastante sobre a gestão da crise, né, tudo, a questão de como ela é composta, as pessoas, né, que deveriam estar associadas a esse processo como um todo. Aí entra um dos maiores desafios também que eu vejo aí no mercado, que é a questão de testes, né, exercícios.
condução de exercícios dentro de continuidade de negócio, a gente sempre defende, né, a questão, olha, não adianta ter o plano se eu não testar esse plano. Não adianta eu ter um plano de resposta à crise, resposta a incidente, resposta a emergência, se eu não testo ele, né? Eu tenho que ter a habilidade de conseguir executar ele. Então, a questão aqui de você conduzir o exercício é justamente você conseguir identificar dentro da sua organização qual que é o seu nível de maturidade do ponto principal, que, né, um dos artefatos mais críticos aqui, que é o próprio plano de comunicação. Plano de comunicação, plano de resposta, então, ou seja, testar o pacote como um todo. Montei lá todos os meus artefatos, defini os papéis e responsabilidades, agora vamos ver se esse trem consegue andar todo mundo junto, ou se um vai acabar atropelando o outro ou não. E aí que entra também a questão de qual tipo de exercício eu devo começar a fazer. Pô, Daniel, estou começando com esse negócio agora. Acabei de montar aqui a minha área de gestão de crise interligada com a minha área de continuidade de negócio, com resposta a incidente. Eu já vou fazer uma simulação de chamar um hacker, contratar um hacker, fazer ele jogar um ransomware dentro da minha rede e tratar isso? Não, você vai botar um negócio em risco, né? Então, a questão de você testar aqui, né, dentro dos mecanismos de tipo de exercício que você pode fazer, você tem várias categorias. E essas categorias aqui, né, eu coloquei só 3 como exemplo, né, o tabletop, funcional e simulações, eles têm vários drill downs. O tabletop, realmente, ele vai ali, aquele exercício que é o mais tradicional, dentro da empresa, coloco todo mundo dentro de uma sala, faço tipo um walkthrough, né? Vamos ver se todo mundo sabe aqui o acionamento, o papel e responsabilidade certinho. O funcional já vai entrar numa questão de interligar ele com demais departamentos, fazer testes, um exercício olhando a funcionalidade do acionamento, por exemplo, do plano de comunicação junto a um órgão externo, por exemplo, a polícia, de uma forma mais, vamos dizer assim, ainda dentro do famoso papel. E as simulações que podem entrar aí, desde uma simulação fria ou simulação quente, né? Uma simulação fria, eu desligo ambientes dentro de continuidade de negócio, por exemplo, eu posso desligar serviços não críticos só para testar se o plano está indo de forma correta ou não, ou fechar coisas mais críticas, tudo vai aí, depende do apetite da empresa e do nível de maturidade dessa empresa. E todo exercício, ele vai precisar do quê? De um plano. Tá? Não existe condução de exercício sem plano estruturado. O plano estruturado, ele vai planejar, preparar, conduzir e avaliar o exercício. Tá? Um dos pontos principais aqui é justamente a avaliação. No final do exercício, que eu vou colocar lá uma nota falando. O exercício foi bem sucedido, mas ele tem melhorias. Eu tenho que sempre evoluir, né, nos meus exercícios. E aí, respondendo a pergunta, né? Quantos exercícios por ano eu devo executar? Mas a ISO XPTO fala no mínimo 2 por ano. O fulano de tal fala tanto. Porque o Bacen fala que são 20. Sinceramente falando, qual é a melhor estratégia para a sua empresa? A minha recomendação como um profissional da área é conduza o quantos exercícios forem necessários para você se sentir confortável na hora H, tá? Como eu falei, exercício é uma coisa, a prática é outra. Eu já vivi isso na pele, realmente estou colocando aqui a minha experiência prática nisso. Então, nunca existe esse negócio de você está fazendo muito teste. Tá? Mas, sim, a gente tem que também ter aí um pouco de bom senso, porque todo teste, todo exercício que a gente executa dentro, independente do tipo, né, se é um tabletop, funcional ou simulação, ele gera um certo nível de custo para a empresa. Você tem que mobilizar a equipe, né, até brinco, né, você tem que contratar o café, né, tem que ter queijo ali para o pessoal conseguir comer, né, fazer uma simulação. Então, a questão de... A pizza, né, à noite? Pizza, né? Eu comi muito sanduíche de metro. Mas a questão é você realmente se sentir confortável. Então, assim, começa pelo básico, vai lá, faz um tabletop, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Pô, tô confortável, a galera tá certinho. Faz um tabletop primeiro com todo mundo que é o acionado primário. Aí você faz todo mundo o secundário, né? Porque todo mundo precisa ter uma redundância aí, né? Tem a contingência da pessoa que vai executar isso. Não consegui falar com o Clayton na hora, e o Clayton é o meu gerente de crise. Pô, quem que é o cara, o secundalista? Pô, é o John.
então vamos fazer o teste para o John também, né? Isso é muito comum no programa espacial, né? Você tem a equipe primária e a equipe secundária. A equipe secundária, ela passa por exatamente os mesmos simulados, os mesmos exercícios, os mesmos critérios que a equipe primária até o dia do lançamento, até horas antes do lançamento. Por quê? Porque as duas equipes têm que estar preparadas. Então, fica aqui a dica, gente, sobre questão de exercícios, tá? Conceitos básicos aqui, realmente. Mas, como eu falei, isso por si é um tema aqui que é um workshop também aí de... E por último aqui, antes de passar a palavra aqui para o nosso amigo John, para os comentários dele, com base em tudo isso que a gente comentou hoje, né, tudo que foi apresentado aqui, né, os conceitos, desde o básico até um pouco mais detalhado alguns pontos, mesmo assim as empresas continuam tendo problema na hora de estabelecer esse programa de gestão de crise, né, e ainda mais manter ele, né, executar testes. Por que elas têm? Aí tem várias questões, né? O próprio entendimento da crise, então, aquela questão que as empresas acham que crise e incidente é a mesma coisa. A gente viu que tem alguns casos aqui que os próprios pessoal, né, que está atendendo aqui o webinar falou, olha, na minha organização ela entende que é a mesma coisa. E aqui, né, a ideia foi, né, espero que consegui deixar de alguma forma aqui um pouco mais claro que realmente são duas coisas diferentes. Existe a própria questão cultural, e eu não digo cultural da organização somente, até do próprio brasileiro em geral, tá? Por natureza, nós somos um povo mais reativo do que preventivo, né? Então, a questão aqui, como eu falei, a questão de crise, ela tem que atuar nas duas frentes. Se você atuar só na parte reativa, ou seja, esperar acontecer alguma coisa para começar a me movimentar, você vai ter sérios problemas. Então, isso acaba gerando muita falha, né, na manutenção e execução desses programas. A própria falta de conscientização no nível estratégico, como eu comentei aqui, a questão da gestão de crise é a organização como um todo, então o nível estratégico tem que estar alinhado com esse programa. Se não está, você vai ter dor de cabeça, vai ter problema. Isso também é muito comum na área de continuidade de negócio, recuperação de desastre, até mesmo segurança da informação, para quem for profissional aqui de segurança. Então, assim, hoje em dia, aquele negócio tipo, o presidente, só vou chamar ele em caso extremo. Não, isso daqui é nível estratégico. A falta de capacidade de integrar a gestão de crise aos demais componentes. Então, a gente viu aqui, tem que estar integrado com o negócio, tem que estar integrado com a recuperação de desastre, continuidade de negócio, bombeiros, ou seja, todos aqueles componentes que a gente colocou, e mais, né? Tem muitos mais componentes. E um que eu coloquei aqui, né, que a gente até brincou um pouco na hora que a gente colocou o último, que é achar que o plano de continuidade de negócio vai cuidar de tudo. E o plano de continuidade, deixando claro aqui novamente, o plano de continuidade de negócio é uma coisa e o plano de gestão de crise é outra. Eu posso acionar meus planos de continuidade de negócio sem problema nenhum, sem acionar uma crise, né? Por quê? Porque não impactei, eu controlei, né, vamos dizer assim, o incidente. Então eu tenho lá, um prédio pegou fogo, evacuei todo mundo, ninguém morreu, tá? Todo mundo são e salvo. E acionei meu plano de continuidade de negócio, movimentei todo mundo para meu site secundário. Vou declarar uma crise? Não restabeleci os serviços críticos ao ponto que a empresa entende como aceitável? Sim, então não vou declarar crise. Daniel, agora meu plano de continuidade de negócio, todo plano de continuidade de negócio você tem uma validade, né? O pessoal esquece desse negócio, né? O pessoal acha que pode ficar eternamente em contingência. Não é bem assim. Então, os planos de continuidade de negócio, ele tem um threshold também. Pô, Daniel, não consegui restabelecer meu site primário, estou em contingência, a minha contingência dentro de algumas horas não vai aguentar. Ela não aguenta a carga por algum motivo técnico ou alguma limitação. Então, aí sim, já pensa em acionar a questão de crise. Por quê? Porque agora eu vou começar a afetar a organização como um todo, né? E é isso, gente. Então, assim, antes de voltar aqui, né, às perguntas, né, e a gente fazer uma sessão rápida aqui de perguntas e respostas, eu queria passar aí a palavra pro nosso amigo John, né,
para passar alguns comentários dele, né? Ele também é um dos grandes especialistas na área de continuidade de negócio e gestão de crise aqui no Brasil. Muita gente que trabalha na área conhece ele, eu até já teve aula, eu tive o prazer já de ter aula com ele, né? Então, John, é um prazer passar a palavra para você. Bom, vamos que vamos, então. Muito boa noite para todos os participantes que permaneceram conosco até essa hora. Obviamente, eu não vou competir com o Daniel sobre meu currículo, que é bem mais curto do que ele. A única coisa que posso falar é que eu estou em continuidade de negócio desde 2006. Estou no Brasil desde 1976. Sou inglês de descendência. Moro aqui em São Paulo desde essa época. Continuidade de negócio passou a ser minha paixão agora, vamos dizer, na terceira idade. Tenho 44 anos de experiência aqui no Brasil. Eu gostaria de enfatizar um pouco. Estamos numa pandemia, estamos talvez, com sorte, no fim da pandemia. Muitas empresas, muitas organizações estão querendo voltar, ou retornar às suas operações de uma forma mais fixa, vamos dizer assim, mais reconhecidas, ou utilizando os métodos e técnicas que tinham no passado para poder resgatar, inclusive, as perdas. Não quero falar muito em termos macro, quero entrar muito mais em microsustentabilidade para vocês entender que continuar negócio é a derivada parcial de tudo, né? Então, leva a muitos detalhes. Imaginem você uma empresa que ficou fechada e decidiu manter a vigilância noturna, vigilância durante o dia, né, para preservar o patrimônio, mas está fechado. Não operou durante 18 meses. E é tomada a decisão de enviar alguns funcionários à empresa para iniciar uma atividade retomada, né? Decidiram que durante o fim de semana o pessoal ia lá ligar as máquinas, ver nível de limpeza, etc. E esqueceram de se comunicar com a vigilância. A vigilância está armada. A ordem do dia é que qualquer pessoa que está dentro do prédio é um suspeito, né? Então, já imaginou as consequências desse guarda, desse vigia, chamar a polícia, dizer que foi invadido o prédio, não sei o quê, e todo mundo acaba na delegacia. Não somente os planos de retomada foram afetados, mas também nós temos todo o impacto psicológico que afeta as pessoas, né? É decir, não é todo dia que você acaba na delegacia tendo que explicar o que você estava fazendo aí, ninguém acreditando em você. E ainda tendo a responsabilidade de haver, vamos dizer, tentado iniciar a operação para a segunda-feira. Então, estas questões de comunicação que foram bem colocadas por um dos nossos participantes aí, são importantíssimos e fazem parte do que nós chamamos nas práticas de continuar negócio da GPG 2018, na página 70, para quem quer fazer referência a isso, que se chama sistema de comunicação. Faz parte da estrutura de resposta. E isso me leva a esse tema que constantemente hemos escutado, não é? Que vem primeiro? Fazemos uma análise de impacto de negócio, fazemos uma análise de risco, né? Análise de risco você faz sempre, para cada passo que você vai tomar.
Então, se você vai retomar sua operação, você tem que fazer uma análise de risco sobre a retomada no contexto atual. Não adianta pegar uma análise de risco que você fez há 24 meses atrás e achar que é válido depois de uma pandemia. Não é. Estas técnicas, estes métodos que são utilizados em diferentes momentos para obter informações que permitam a construção de soluções, que permitam a construção de planos, que consigam que os planos, quando são acionados, sejam eficazes, são fundamentais. Não adianta reinventar a roda. Estas práticas, estas técnicas, elas foram desenvolvidas desde o incidente de Five Mile Island, nos Estados Unidos, perto de Chicago, na usina de Enrique Fermi. Tem um banco a umas 40 milhas de distância que iniciou, vamos dizer, o primeiro plano de continuar negócio, o Banco de Ohio, lá pelos anos 1980 e pouco. O ano 2000 nos trouxe um evento aí dos dígitos aí, em termos de informática, quem sabe, né? O famoso mudança que nós temos tido que utilizar na informática para que o ano seja de 4 dígitos e não de 2 dígitos, porque a partir do ano 2000 tudo voltava para o ano 1900. Né? Então, era um novo evento, mas por que foi um novo evento? Não aconteceu nada, não tivemos impactos a nível mundial sobre isso aí significativos. É porque foram tomadas as medidas antes, preventivas, e funcionaram. Então, todo mundo esqueceu de continuar negócio a partir do ano 2000, até chegar a setembro, 11 de setembro do ano 2002, né? Com o ataque terrorista aí para os prédios em Nova York. Mesmo assim, não foi suficiente para as organizações civis adotar continuar negócio de uma forma prática. Era algo teórico. Veio Chelsea, que inundou Manhattan, inundou a ilha de Nova York, e os prédios ficaram embaixo da água e todas as contingências que eles tinham para energia elétrica, telecomunicações, tudo ficou embaixo da água, nada funcionou. As companhias de seguro haviam insistido para todos os proprietários dos prédios de Manhattan, de Nova York, tomar seguro contra inundações. A resposta que eles receberam foi: em 150 anos, Nova York nunca foi inundada. Bom, tem o caso de Mississippi, né? Do rio do Mississippi, que devido aos ventos e inundações e tal, assim como no Tietê, nós temos a mesma coisa aqui, não aguentaram a pressão de água. Até hoje, tem lugares aí em Mississippi que não tem energia elétrica, porque o número de postes que foram derrubados e tal, que levavam, igual que aqui nós temos em Brasil, na nossa energia elétrica, distribuição de energia elétrica de meia tensão e baixa tensão é feita em cima de postes. Demorou 200 anos para eles montar essa rede elétrica nos Estados Unidos e demorou uma semana para destruí-lo, e estamos há 15 anos desse evento e ainda não hemos reconstruído tudo. Então, grandes impactos, eu vou usar a palavra, que desorganizam ou deixam você, como empresa, como organização, desorganizado. Precisamos antecipar algumas ações. Nós podemos antecipar algumas ações e não ficar chutando o dedo quando a coisa acontece.
estas técnicas, então, são comprovadamente funcionais e que funcionam e são efetivas. Sugiro, recomendo que vocês obtenham uma cópia das boas práticas da BCI e o leiam com atenção. Tem muita coisa detalhada aí de como fazer. Depois de ler, vocês podem fazer checklist muito facilmente para poder resolver algumas das questões que vocês podem entender como se faz e aonde está, como se estrutura, etc. Lamentavelmente, está em inglês. Não existe a versão em português e não existe a versão em espanhol. Nós hemos tentado... Por enquanto, vamos trabalhar para isso. Modenese e eu tentamos traduzi-lo, não nos permitiram. Agora, com a iniciativa do Clayton, nós vamos ir em frente com isso aí. Eu, pessoalmente, he traduzido muita coisa da GPG, não digo todo, mas está em português, um português meio espanhol, mas é um português, dá para entender. Então, nossos próximos passos aqui, nossas próximas iniciativas, vai nessa direção de facilitar o acesso a estas fantásticas técnicas e métodos que existem e chegar no detalhe do detalhe, ou seja, como se diz, né? A derivada parcial de tudo o que precisamos em nossas organizações, inclusive treinamentos e outras coisas mais. Muito bem. A Heloísa Oliveira fez uma pergunta com respeito a... Eu não publiquei a resposta, mas depois eu posso facilitar para vocês. Se uma empresa muito grande, multinacional, como é que se separa, vamos dizer, as responsabilidades e as autoridades entre a matriz, que fica fora, e uma operação ou várias operações distintas geograficamente separadas, etc. É interessante, uma pergunta bastante interessante, porque para mim, pessoalmente, eu estava envolvido alguns anos atrás com uma empresa, não posso falar o nome, mas uma empresa que faz ração de animais, mas também faz chocolate, faz outras coisas mais. Se vocês prestam atenção, provavelmente vocês sabem qual é o nome dessa empresa. E eles têm um programa de continuar negócio em mais de 50 países. Eles construíram um sistema de tecnologia que ajuda você, qualquer pessoa, não importa o nível da pessoa, que tem acesso a este sistema, ajuda você a fazer análise de risco, quais são as ameaças, propõe o esboço de um plano para você, etc. e tal, a nível local. Então, eles já vamos dizer, solucionaram esta questão de como que as multinacionais, como que se dividem as autoridades funcionais, como se criam os planos de resposta a incidente, etc. e tal. Ou seja, muitas coisas, muitas dificuldades que nós temos aqui no Brasil, alguém já, se não o solucionou por completo, certamente tem uma boa dica de como fazer. Essa é a outra iniciativa que queremos ter que aqui nosso chapter, nosso capítulo DCI aqui no Brasil, é justamente difundir esse conhecimento, difundir essas técnicas e métodos que outros han utilizado com efetividade, né? Ou seja, usar um pouco a lei de Lavoisier, né? Ou seja, nem tudo se inventa, tudo pode ser copiado de alguma forma ou expandir a copiar, né? É uma forma rápida de poder fazer que as coisas funcionem bem e não fiquem no papel. Não, exatamente, John. Eu acho que a questão aqui, né, até respondendo aqui de novo a questão da Heloísa, né, ela até, eu vou tentar responder as duas ao mesmo tempo. Essa que você comentou aí, se tem sentido realmente você ter, né, separado aqui no Brasil uma área, né, de gestão de crise, uma área de gestão de continuidade local, né, regional.
Isso faz completo sentido, porque, como eu comentou, os riscos, as ameaças, os tipos de incidentes que você sofre aqui no Brasil não vai ser a mesma coisa que na matriz, se a matriz for, por exemplo, lá na Alemanha, entendeu? E, como eu Exatamente. falei, tudo vai aqui começar em cima de um incidente. Então, sim, faz Sim. total sentido você ter isso. E até complementando uma outra pergunta sua, você comentou aí que você já chegou a se deparar com planos de gestão de crise de 40 páginas, né? Eu brinco muito, eu falo, nossa, lindo, lindo, maravilhoso, vamos fazer, para o auditor ver. Quando o auditor bater na sua porta e falar, eu quero ver seu plano de continuidade de negócio, eu quero ver o seu plano de recuperação de desastre e gestão de crise, tá aqui, ó, auditor, tá aqui, eu brinco com o John, porque ele também é auditor, mas tá aqui, ó, 290 páginas, vai lá naquela salinha e não me enche, não me perturbe por uma semana, né? Deixa o auditor isolado lá, né? Tem Mas uma imagem aí que roda, né, de um Jeep com uma roda gigante e aí o step atrás é não, mas assim, uma roda com aro muito menor. é realmente, Funciona, é Nossa, redondinho, tá cheio de ar. nossa, Na hora que esse nossa vai dar certo. coordenadora inglesa já chamou a atenção que está acabando o tempo, né? sim. Verdade. Mas, Já passou, né? 10 minutos. Já passou. Ainda quer ir dormir. a questão aqui, É, lá é tarde. esse tema aqui dá para ir longe. Até sugiro É. aqui, né, antes de encerrar, o pessoal pode colocar aí sugestões aí para a gente entrar em mais detalhe. Tem outros temas, né? Por favor. E só para encerrar aqui da minha parte agradecer, né, todo mundo aqui que atendeu ao webinar. Foi um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Tem meu contato ali no início dos slides. Fique à vontade de me procurar pelo LinkedIn ou qualquer outro mecanismo aí. Agradecer ao John, né, aí por apoiar a gente nos comentários. O Clayton aí por ser o nosso moderador mais uma vez, né? Mais uma vez, Clayton, muito obrigado. E a Kirsty, né, que é a nossa a membro aí do BCI que ajudou a gente a organizar. Kirsty, thank you very much for all your help. Hope to see you guys again. Né? Hope to see you guys on the next webinar. Vejo vocês aí no próximo webinar aí do BCI Brasil. Clayton, por favor. Legal. Agradeço, então, as palavras aí do John. Foi pouco tempo para, portanto, de conhecimento e experiência aí do John. Daniel também falou bem, mas como ele sempre colocou nos slides não exaustivo, tem muita coisa para ser detalhada aí para a gente entrar no mérito. Reforço o convite para todos os participantes aí, o Alan Presse, a Carla Silene Oliveira, o Cláudio Stoinski, Eduardo Rassegal, a Heloísa Diniz, Heloísa Missai Oliveira, a Karina Voss, o Marcelo Pascoal, que foi meu colega lá, já, né, trabalhando junto bastante tempo, Márcio Uehara, o Marcos Lacombe, Laborde, ele tá, tem vários aqui do grupo de GCN Brasil, né, o Rafael Ducati, o Rodrigo Costa, tem o Rubens Olitier, eu acho que é isso, O Rubens desculpa, não é fácil. Rubens, não consigo. Legal, não é fácil. Que nem o Zvonimir também, eu sempre me confundo ele, mas o Zvonimir tá aqui e o Wagner Faquin também tá aqui, que são do grupo do BCI, né? O Wagner e o Zvonimir também são certificados aí e ajudaram a gente a construir, estruturar esse evento e estão devendo o próximo evento, né? O próximos a organizar são o Wagner e o Zvonimir, já vou botar na fogueira, tem que preparar. O próximo está previsto para agosto ou setembro, vamos confirmar ainda. E também a Suzela está participando aí do evento. Então, agradeço a participação de todos. Obrigado e vamos para o próximo evento. Logo mais vocês vão ter informações nossas, tá bom? Reforço o convite para participar do grupo de GCN Brasil e também para apoiar, para pegar, tirar dúvidas sobre o BCI, como fazer os treinamentos do BCI, como fazer a certificação, a gente se coloca à disposição para apoiá-los, tá bom? Forte abraço a todos, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado.